Com esses dois valores fundamentais, né, com essas duas delimitações que são a hipótese nula e o valor P, né, nós podemos fazer o teste de hipótese com 3 métodos, que é o método do valor crítico, o método do valor P ou o método do intervalo confiança. Todos no final vão dar no mesmo resultado. São só 3 formas de você fazer o teste, tá bom? Bom, os passos comuns em todos os casos são formular uma hipótese alternativa, formular uma hipótese nula, escolher a distribuição estatística dos testes e verificar se os requisitos estão sendo cumpridos, porque os testes de hipótese precisam de requisitos estatísticos para eles funcionarem. E se algum dos requisitos não estiver sendo cumprido, aí não tem como fazer o teste de hipótese, tá? E o último ponto, que é comum a todos os métodos, é reportar os resultados em uma linguagem não técnica. É um método... Alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre isso. Sim. Na disciplina de metodologia, a gente tem entendido que trabalhar com hipóteses nulas, pelo menos no campo da ciência política, não é algo, como é que posso dizer, tão válido para a pesquisa, no sentido de que se um evento não interfere no outro, então não tem muita razão para a gente procurar estudar isso, né? Pelo menos é o que a gente vem aprendendo com a disciplina de metodologia. Aí eu queria saber o que o senhor pensa nesse sentido, sobre nós trabalharmos com hipóteses nulas na ciência política. Qual é em que casos, por exemplo, seria adequado? Olha, Jade, sinceramente, né, deve estar tendo alguma confusão, porque não tem como não trabalhar. Se você faz métodos quantitativos, não tem como. Tem que formular hipótese nula. Se a pessoa não formulou, está cometendo algum erro, viu? Porque impossível, impossível. É claro, você não pode nem trabalhar com métodos quantitativos, fazer lá um estudo de caso, fazer uma análise totalmente qualitativa, tá? Mas nesse caso, Assim, o não senhor tem mesmo, não diz, tem porquê mesmo, né? Agora, se tiver teste estatístico, olha, muito difícil não usar hipótese nula, viu? Porque é meio que um canivete suíço, assim, né? Que serve para muita coisa, para muita coisa. E é um princípio de prudência também, né? Aquilo que eu falei da lógica do teste de hipótese, né? É aquela prudência que a gente tem de não estar falando besteira, tá? Então, a gente está falando, olha aqui, olha, vamos fazer um teste formal de hipóteses, né? E aí, estabelecer uma hipótese nula, estabelecer os critérios que nós precisamos ter para poder rejeitar a hipótese nula, que é afirmar o que a gente quer. A hipótese nula é, grosso modo, o contrário do que a gente quer. Não é exatamente o contrário, né? Mas a hipótese nula é aquela hipótese que nós temos que refutar por uma hipótese teórica que a gente formulou ser válida. Então, se você tem uma hipótese... nesse sentido, eu entendo. Então, se você tem uma Porque hipótese, você tem que formular uma uhum. espécie de sombra dela, uma espécie de contrário dela, uma nêmesis, que é a hipótese nula. E aí, quando você mostra que a hipótese nula é extremamente improvável, aí você tem alguma segurança de falar que a sua hipótese é válida, entendeu? Sim, é porque na disciplina a gente está construindo o projeto, né? Aí o professor pediu para, na sessão de hipóteses, a gente preferencialmente não incluir hipóteses nulas como as nossas hipóteses em relação ao nosso Hum. problema de pesquisa. Mas eu entendo que na prática, na hora de realizar a pesquisa, a gente vai precisar trabalhar com a hipótese nula para refutar a hipótese nula, né? Ou então, Exatamente. se ela for verdadeira, a hipótese nula for verdadeira, a gente refutar a nossa hipótese inicial, né? Exato, exato. Não, e agora até pensando, mesmo se você usar técnicas que não são estatísticas, você ainda tem no mundo quali, você tem uma outra coisa, um outro nome, que é muito parecido, que a lógica é bem próxima da hipótese nula, que é o contrafactual. Se você for falar, por exemplo, em algumas técnicas quali, como por exemplo o rastreamento do processo, né, o process tracing. Lá você tem que formular um contrafactual, que a lógica por trás do contrafactual é
quase idêntica à hipótese nula, né? Então, às vezes, até no mundo quali, muitas vezes a gente tem que fazer uma coisa bem parecida com a hipótese nula, entendeu? Então, eu não acho que ela é inimiga, não. Ela é super válida. É assim, é uma técnica, né? Mas por trás da técnica tem um raciocínio. E esse raciocínio, ele é muito importante. Porque se a gente acha que as coisas aconteceram de uma forma, a gente quer convencer as pessoas de que as coisas aconteceram daquela forma, a gente tem que convencer que pensar o oposto não faz sentido nenhum. Sacou? Né? Então, olha, por exemplo, vou pegar uma coisa que é um exemplo óbvio, mas talvez fica mais fácil de entender porque é uma coisa bem simples, né? Olha, alguém pode gerar e colocar aqui uma hipótese. Olha, não tem racismo no Brasil, isso é tudo uma invenção da esquerda, invenção de, de, de demagogos, e que simplesmente não tem racismo nenhum. Pessoas independentes, brancos, negros, independente de qualquer raça, têm as mesmas oportunidades e tudo, tá? Essa aqui é a minha hipótese. Aí alguém fala, não, peraí, essa hipótese não é verdadeira. Aí a pessoa pode falar, não, mas como é que você vai provar que essa hipótese não é verdadeira? E aí você tem que mostrar algum dado que mostre que essa hipótese não faz sentido e que o contrário dela é que é verdadeiro, que existe, por exemplo, racismo, ou discriminação contra as mulheres, ou qualquer coisa que você quiser, entendeu? Então você tem que mostrar, olha, pô, tem aqui uma amostra que as pessoas brancas têm uma renda maior que as pessoas negras, né? Aí a pessoa pode simplesmente falar, não, quem me garante que essa amostra realmente não é uma amostra tendenciosa? Porque você, em qualquer grupo, eu posso também pegar um grupo aqui de pessoas negras ricas e comparar com um grupo de pessoas brancas pobres e falar que tem uma diferença entre outra, né? Aí a gente tem que, por exemplo, mostrar, olha, não, essa amostra foi colhida com técnicas que garantem que ela seja representativa da população e que, na verdade, esse valor dessa amostra é exatamente igual aos valores da população. Aí a gente mostra e prova que aí tá, que por esse lado você não pode você não pode refutar dizendo que esse raciocínio está incorreto. Aí a pessoa pode falar, não, mas na verdade o problema não é um problema exatamente racial, mas é um problema de escolarização. As pessoas negras têm uma escolaridade menor do que as pessoas brancas. Aí você tem que mostrar, não, vamos então pegar amostras de pessoas que têm a mesma escolaridade, por exemplo, todo mundo tem curso superior, formou talvez nas mesmas universidades, e aí continua tendo uma discriminação baseada na raça. Aí beleza, já refutamos a hipótese de que, na verdade, essa diferença não é educacional, ela é racial mesmo. Aí a pessoa também fala, não, mas é porque os negros estão no norte, nordeste, e os brancos estão no sul, sudeste. Aí também tem que pegar, então, amostras que sejam de pessoas da mesma região, mesma escolaridade, mesma experiência, tenta anular esse fator de diferenças individuais para deixar, então, somente as diferenças raciais. Quando a gente faz isso muitas vezes, a gente vai refutando as explicações alternativas para aquela diferença, e a diferença se mantém, a gente vai reforçando a nossa hipótese inicial, que é, de fato, toda a questão realmente é uma questão racial. Sacou? Né? A questão das mulheres, você poderia usar a mesma ideia. Você podia falar, olha, as mulheres têm menos experiência, porque passam uma parte do tempo de trabalho da carreira profissional em licença maternidade. Aí você pode mostrar que não, mesmo se você pegar mulheres que eventualmente não tiveram filhos, ou então ainda não tiveram, ainda assim tem uma discriminação. Enfim, para você provar um ponto, você tem que mostrar que as outras explicações alternativas elas são incorretas. Sacou? Se você não mostrar que as outras explicações alternativas estão incorretas, você não tem como provar o seu ponto. E aí, no mundo do método Quant, a gente faz isso através das hipóteses nulas. Então, a gente tem um ponto que aqui, apesar do que eu falei, não confunda, né? O que a gente quer provar é a hipótese alternativa, e a gente cria uma série de hipóteses nulas, né? Que a gente vai tentar refutar
né? Tentar não, né? Porque quem tem que dizer as coisas são os dados, né? A gente vai testar, né? Para ver se as hipóteses nulas não são verdadeiras. E aí, se as hipóteses nulas, se a gente tiver condições de rejeitar as hipóteses nulas, a gente tem condição de mostrar que a hipótese alternativa ela tem ancoragem nos dados. E essa é uma lógica própria das pesquisas empíricas. Você só não vai fazer isso se realmente você não fizer uma pesquisa empírica, né? Porque é uma coisa meio intrínseca, assim, a lógica da empiria, entendeu? Né? Então, não interessa tanto se é sociologia, se é economia, se é geologia, se é farmácia. Essa é uma lógica tão geral, tão geral, tão geral, que ela é usada em todas as ciências, inclusive nas ciências humanas, tá? Então, até aí não vejo como sair dela não, viu? Bom, vamos lá. É claro que essa técnica específica aqui da estatística, eu acho ela até boa para você entender o raciocínio mais geral por trás, tá? Aqui a gente vai falar uma série de procedimentos muito específicos que a gente usa especificamente em inferências estatísticas, né? Mas se a gente entende bem o raciocínio, a gente consegue até utilizar em pesquisas quali, por exemplo. Vamos lá. É claro, com as devidas adaptações, né? Tudo bem, Jade? Esclarecido esse ponto? Tudo bem. Sim, sim. Obrigada. Vamos lá. É claro, eu acredito que talvez seguindo um pouco assim aí no raciocínio, talvez consiga voltar a entender por que isso aqui é uma coisa um pouco inescapável, né? Vamos lá.